Aqui nos estúdios estamos recebendo a presença do vereador Edeir Pacheco, né? O Edeir Pacheco veio falar conosco, veio responder aqui, dar algumas explicações sobre vários assuntos. Entre eles, Edeir, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço aí pelo convite, né? Estamos aí para falar um pouco com a população baiense, agradecer mais uma vez o convite. Primeiro assunto, Edeir, não poderia deixar de ser outro, né? Aquele assunto sobre a votação de ontem da Câmara Municipal, na reunião extraordinária, sobre a PL 03/20, que tratava aí do aumento da contribuição dos servidores. Para a gente ilustrar aqui, votaram a favor do aumento, né? Para que aumentasse a vereadora Jane, vereador Antero, o vereador Escuro, a vereadora Rosângela Alfenas, o pastor Darcy, votaram a favor do aumento. Contra o aumento, votaram o vereador Leque, o José Roberto, o Edeir Pacheco, o Gilson Pica-Pau e o Joseli. Com esse empate em 5-5, o voto de Minerva, que é o voto de desempate, seria do presidente da Câmara, o Jorge Custódio Gervásio. E ele votou, então, a favor desse aumento. E daí você foi um dos vereadores que votou contra, né, esse aumento. Por que a opção de votar contra, não só sua, mas também dos demais vereadores? Bom, o meu entendimento ali, naquele momento, a gente já estava discutindo esse projeto já há alguns dias, né? A gente já estava conversando com a Associação dos Servidores Públicos e a gente podendo ali analisar o que está sendo proposto e ouvindo também a associação, a gente pôde ver que existiu, a meu ver, uma falha ali daquilo que precisava ser repassado junto ao projeto, que é o estudo atuarial. Isso a Câmara não pode fazer, né? Isso tem que vir do município, o município que tem que nos remeter esse estudo. A gente não tem condições de fazer esse estudo, isso tem que fazer o município. E dizer-se que desde março, esse projeto, desde março já era para ter sido mandado para a Câmara, e foi mandado no mês de junho para a Câmara, e dentro desse prazo com regime de urgência para a matéria. E uma questão, né, muito delicada. Por quê? Porque eu sempre disse e falo constantemente, né, que eu sou trabalhador, já, né, trabalhei de empregado, né, hoje eu tenho meu pequeno comércio, mas a gente sempre fala que toda vez que tem que sacrifica é o trabalhador. Sempre o trabalhador ele é prejudicado. Aquela história da corda arrebentar sempre do lado mais fraco, né? Ele paga o pato, sempre o trabalhador. E às vezes, quando a gente fala aqui de funcionalismo público, a gente às vezes quer colocar que todos são iguais. E não, o funcionalismo público tem, como existem várias categorias, tem bons e ruins. Isso existe em todo o setor. Então, eu valorizo sim o funcionalismo público. Eu acho que é importante, não é problema político, como muitos querem colocar. A gente tem que entender que todas as vezes faz uma reforma, você pode ficar observando que sempre o trabalhador ele é prejudicado. Qualquer reforma previdenciária, quando fala em uma reforma tributária, quando chega, pode observar que o trabalhador ele sempre paga o pato, né? Às vezes uma negligência de um administrador, uma negligência de uma administração, né? Não estou dizendo essa, né? Em outras administrações pode ser que hoje, para compensar tudo isso, tem que chegar nas mãos, eu digo assim, na administração municipal, mas seja ela na federal e na estadual, toda ela, né? Qualquer esfera, né? Qualquer esfera. Então, quando há má administração, alguém paga o pato e quando chega a compensar tudo isso, é o trabalhador. Então, eu acho que poderia ser prorrogado até setembro, a meu ver, né? Ah, mas seria a mesma votação? Talvez não. Poderia, se houvesse um entendimento com a associação, com os servidores, ter esse estudo técnico que comprovasse realmente a necessidade dessa mudança, né? Eu acho que seria o ideal. Ah, mas é a lei federal, sim, mas nós temos que estar aqui também com a lei municipal e também, como foi prorrogado para setembro, seria um prazo para a gente fazer. Claro que já existia esse prazo, mas nós precisamos de ter dados nas mãos. Né? Pura e simplesmente chegar, não vamos passar a alíquota de hoje de 11 para 14. Nós temos que ter um estudo, né? Embora eu não seja formado nessa área, né? Eu não sou formado, mas a gente não tem cara ali de bobo, a gente está ali e observando o que tem acontecido. Então eu pude observar que ali é uma forma, mais uma vez, de sacrificar o trabalhador, principalmente na esfera pública, né, que vai pagar. Eu pude mencionar que se você recebe 2 mil, vai descontar mais R$60 no seu pagamento.
Se você recebe 3 mil, vai descontar mais R$ 90 no seu pagamento. Quer dizer, parece que não, mas devido à situação que tem, se ganhasse um dinheirão, tem trabalhador na prefeitura que ganha pouco. Muitos não sabem, mas tem. Tem uns que ganham bem. Tem, alguns... né, não fazem jus, entendeu? Mas outros ganham pouco. Isso, pouco. Então nós não podemos tentar ao máximo não sacrificar esse trabalhador. Eu acho que a gente tem que dar um incentivo, né, a eles e fazer. Não é político, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, porque o cara quer fazer política. Né? Para mim, eu não tenho rabo preso a ninguém, a não ser a população, é o compromisso que eu tenho com o povo, mas eu não vejo o lado político. Eu acho que eu vejo bem firme naquilo ali e mostrar, ter os dados para a gente poder fazer essa análise. Ô Edeir, algumas questões sobre esse assunto. Você falou, né, que é lei federal, né, mas teria alternativa, sendo lei federal, teria alguma outra alternativa? Bom, a alternativa seria você ter os dados nas mãos. Porque quando você tem... Eu acho que tudo... A justificativa seria, entre aspas, uma dívida, né, do Instituto com o município. O que se fala. Que nós precisamos... A justificativa seria essa. Seria essa, mas você tem que trazer isso em mãos. Você tem que ter os dados nas mãos. Você pura e simplesmente falar comigo que tem um déficit, não é o suficiente. Isso não foi apresentado. Não foi apresentado. Ou se falar que existe um déficit. Existe um déficit, sim. Mas eu quero saber o seguinte, nós temos isso em mãos, como é que foi feito? Onde é que está mesmo? Tá? Né? Todo mundo falou que tem um déficit, mas nós não temos, esse estudo não foi feito, não foi apresentado para nós, para nenhum vereador. Aliás, para mim, tem com certeza não. Eu não posso responder pelos demais, mas a mim não chegou. Então, é esse estudo que nós gostaríamos. E se tivesse, se não fosse com esse regime de urgência, se fosse até setembro, né, com prazo ainda, que foi prorrogado para setembro, né, você deve saber disso, sim, que foi prorrogado. Então, com isso, esse estudo poderia ter sido feito e trazido para a gente. Inclusive com entendimento, e também que a Associação dos Servidores gostaria que tivesse. Só que não foi apresentado hora nenhuma. Foi que ele me disse, tem, e na realidade, números nós não temos. Nenhum tem. Foi surpresa para você o resultado da votação? Não, a gente já imaginava que poderia acontecer isso, né? Porque existe, né, algumas pessoas que têm um entendimento, eu acho que isso é importante. Eu tenho um entendimento, o outro tem outro, o outro tem outro, e eu acho que é importante cada um ter o seu entendimento. Então, a meu ver, desde o primeiro dia que chegou, quero deixar muito claro isso, desde o dia que chegou na Câmara, como outros projetos, quando chega na Câmara eu já tenho meu posicionamento. Eu já sei o que vai acontecer no futuro e já tenho meu posicionamento. O meu posicionamento, desde o início, é de ser contrário a esse projeto, como também um outro que foi retirado, também que eu seria contrário, cara. Eu sei qual é, nós vamos falar sobre ele também. Agora, falando em futuro, eu vou ler também algumas mensagens aqui para algumas pessoas perguntando alguns detalhes, mas falando em futuro, você falou que não foi apresentado um projeto, que não foi apresentado provas de que existe essa dívida. A minha pergunta, talvez você já até respondeu indiretamente. Queria te perguntar, se esse aumento, ele vai cobrir essa dívida, vai conseguir cobrir essa dívida na prática? Eu acredito que não. Acredito que hoje, assim, a meu ver, né, não sei, porque muito se fala dessa dívida, né? Mas se realmente existir essa dívida, e do jeito que esse percentual, do jeito que foi apresentada essa alíquota agora de 14%, ela pode ser apresentada numa administração futura, passar essa alíquota para 17%. Ela pode ser 18%, ela pode ser 19%. Isso aí, infelizmente, é o que eu disse aqui agora. Qualquer que seja o estudo, a corda vai arrebentar para o trabalhador. É para ele mesmo que vai pagar o pato. Ele não existe outra forma. Então, do mesmo jeito que foi essa alíquota para 14%, estou dizendo assim, todas as esferas, né? Porque o governo estabeleceu os 14%. Sim. Mas em todas as esferas, se for agora, quem vai pagar o pato é o trabalhador. Ele pode chegar amanhã numa outra coisa e falar assim, nós precisamos de 16%. Nós precisamos de 18%. Então, todas as vezes que tiver um déficit, vai estourar na mão de alguém. E é do trabalhador, não vai ter onde tirar. Né? Nós vamos também entrar nesse tipo de detalhe, de coisa, naquele assunto que eu te falei que a gente vai tratar daqui a pouco, daquela que você falou que foi retirada também, vai caber no mesmo assunto, vai caber nessa mesma coisa aí. Acaba voltando para o povo, acaba estourando na mão do povo, né? Qualquer situação. E daí, tem algumas pessoas perguntando aqui, um outro assunto, que é o assunto que foi levantado aí nessa semana também, a questão dos presídios aqui. Como as pessoas estão perguntando, eu vou repassar a você a pergunta. Muita gente está perguntando isso aqui, então eu não posso nem fugir de te perguntar isso.
A Indiara está perguntando, Edeir, você como vereador não pode estar ajudando aos detentos, ajudando com essa fiscalização na saúde? Sim ou não? Com certeza, com certeza. Eu acho que, pelo que tem acontecido, eu fiquei sabendo isso ontem, né? A gente ia até lá participar juntamente com o Wesley, lá junto com as mães, né, os responsáveis pelos presos. Eu acho que, principalmente no momento que nós estamos vivendo, eu acho que a gente vai procurar aqui, eu sou presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Consumidor, eu acho que a gente vai começar a conversar com a comissão e a gente vai cobrar uma ação efetiva, sim, do poder público. Eu acho que o poder público não pode ser omisso a esse momento. Eu acho que cada um, né, não é por ser preso que ele tem que ser julgado a qualquer maneira. Eu acho que ele tem que ter respeito também pela vida. Eu acho que é importante ressaltar que nós vamos estar trabalhando, sim, para que possa ser resolvida essa situação. Então essa aí já está respondida, né? Tem outra pessoa aqui, a Rose Prieto, está querendo saber de você sobre a opinião, né, a sua opinião, sobre a Feira Livre no Galpão. Bom, eu acho que as pessoas que me conhecem sabem muito bem que desde o meu primeiro dia que houve essa questão aí de fechamento de comércio, de indústria, né, com Covid, eu estou defendendo aqui os feirantes e também a reabertura do espaço da feira. Eu acho que foi colocado para a Praça Guido ali algumas barracas, mas, a meu ver, eu sou contrário ao que está sendo feito lá. Eu acho que precisa ser feito. Eu acho que o galpão da Feira Livre é um galpão muito mais seguro para a população do que a própria Praça Guido, em termos de higienização, em termos de segurança, em todos os sentidos. O galpão da feira é o ideal, né? Eu estou aqui, né, solidários às pessoas que trabalham com caldo de cana. A gente vê pessoas que estão aí nos assistindo aí que trabalham com caldo de cana, os artesãos, coitados, sem ter aonde colocar seus produtos, né? O pequeno produtor, né? Então, roupas. Então a gente vê que se tiver, em qualquer que seja o ambiente, se tiver seguindo regras, né, colocadas pela prefeitura, e principalmente ali que só existe um portão, existe uma forma muito fácil de se fazer, uma forma de entrar com o mesmo ticket. Eu até falei isso há poucos dias. Se você coloca 100 pessoas, pode ser colocado 100, você vai colocar 100 números e vai entregando 100 para entrar, de acordo com o que for saindo, pode fazer um rodízio de pessoas ali dentro. Então, eu acho que do jeito que está sendo feito, como a Caixa Econômica Federal fica ali 300 pessoas ali, até na Rua Coronel Carlos Brandão, quem está ali para entrar na galeria dos viajantes ali para pagar algumas contas, você vê que está cheio. Então, todos os lugares tem fila está tendo que existir mesmo. E o que precisa ser feito é não sacrificar uma classe. Então, eu estou defendendo essa tese aí, já não é de hoje, já há muitos dias. Eu acho que foi um equívoco muito grande ter fechado aquele galpão da feira e não propiciando ali aos feirantes a trabalhar, claro, seguindo as suas regras de higienização. Então, eu concordo com isso, eu sempre falei isso aqui, acho que deveria voltar para o galpão. Acho que é mais fácil de higienizar, é mais fácil de controlar fluxo do que na praça. E outro detalhe, fiscalizar, deixar um fiscal no corredor para falar, gente, não vamos parar para conversar no corredor não, vamos fazer sua compra, vamos dar oportunidade para outro, enfim. A feira é grande, o galpão é grande, dá para ter esse fluxo de rodízio, igual você falou aí. Falando em fluxo, falando em aglomeração, que a gente vê nas ruas, as praças voltaram a ser fechadas, algumas delas. Há um tempo atrás, quando foi fechada a Praça da Independência a primeira vez, você questionou lá na Câmara Municipal custos daquelas cercas, quem está pagando, se é da Prefeitura, se é aluguel, enfim. E agora fecharam Praça São Januário, Praça da Independência, Praça Francisco Parma, essas que eu sei, que eu vi. Devem ter outras por aí. Não fecharam a Praça Guido, também não entendo por que fecha uma e não fecha a outra, né? Não tem nada contra a Praça Guido, nem com quem frequenta lá. Pelo contrário. Mas não entendo por que fecha uma e não fecha a outra. Sua opinião sobre esse fechamento e sobre esse material também que é colocado lá para fechar. Inclusive o Horto, né? O Horto também. Eu vou ser sincero, né? Como sempre fui, eu não tenho aqui duas caras, eu acho que não é vergonha. Eu acho que fechar praças da forma com que eu acho que isso é uma vergonha. Entendeu? Eu já falei isso na Câmara, eu estou falando aqui porque na Câmara está gravado isso lá, que eu falei sobre isso. Não concordo de forma alguma esse fechamento de praça, mesmo porque você mencionou, e são os questionamentos todos os dias da população, o porquê do fechamento da Praça Guido, que é uma praça mais, assim, entre aspas, um pouco mais complicada para todos, né, que é a Praça Guido.
e por que não fechamento da Praça Guido, e discuto muito hoje, principalmente no momento que a gente está vivendo, é momento de escassez de recursos, né? Então ali, aquilo não é de graça, aquilo alguém está pagando por isso, e somos nós, é a população que está pagando. Então eu tenho entendimento que aquilo, e mencionei que se você fizer, por mais que seja barato o valor de um aluguel, e por um período muito longo, como está sendo feito e como foi feito da outra vez, que eu questionei e verificaram lá que não havia realmente necessidade de gasto com esse recurso, retiraram, né? E agora voltando, né? Que seja o valor pequeno, mas com volume de grades, você compra o valor que é pago, por mais que seja, você consegue comprar uma grade que não custa mais. Esse aluguel é diário, né? Diário. Não custa mais do que R$200 uma grade. E o município, constantemente, né, a população sabe disso, constantemente há necessidade de aluguel dessas grades, né? Para um evento qualquer, que seja aí 7 de setembro, ou festa no outro, carnaval. Sempre carnaval, todas as vezes o município tem que estar alugando essas grades. Quando na realidade, eu sempre falo o seguinte, existe as palavras que eu sempre tive comigo, legalidade com moralidade. Então, para mim, é legal a contratação, mas, a meu ver, para o momento que nós estamos vivendo, está sendo imoral. Inclusive, daquela vez que você questionou na Câmara, eu estava lá presente na reunião, você obteve resposta de valores? Obtive uma resposta de valor, fiquei decepcionado com a resposta, né? A gente pediu a outra informação mais aprofundada mesmo para saber qual é a secretaria que está contratando e a gente poder ver o valor que está sendo contratado, porque ali ficou assim um pouco obscuro aquela resposta, né? É um dinheiro público que está sendo gasto, né? Está sendo gasto, aquele é dinheiro do povo, a população está sabendo disso, né? O povo está sabendo que está sendo gasto ali um recurso ali que, né, só mencionando, voltando um pouquinho também, falar sobre as barreiras sanitárias que está sendo colocada. Mas há necessidade, para que a barreira sanitária da forma que está sendo feita? Eu nunca fui contra a barreira sanitária, nunca fui contra. Eu só fui contrário à forma com que estava sendo implantada a barreira sanitária no nosso município. Ou seja, de forma ineficiente. Ineficiente, né? Totalmente. Então, aquilo que me deixava triste, sabe? De ver que era um recurso, que é um recurso nosso, da população, que não foi da forma que estava sendo colocado, não estava sendo de acordo com o que era esperado da população. Se você ficasse 24 horas com monitoramento mesmo firme, porque esse vírus entrou na cidade. Sim, alguém trouxe. Alguém trouxe, e trouxe entrando pela cidade. Isso não chegou aqui voando de avião e jogou aqui embaixo. Chegou por alguém e passou por essas barreiras. E o número tem crescido. Mesmo com as barreiras, você vê que quando as barreiras estavam em funcionamento, você vê que os números estavam acontecendo. Eu não sou uma pessoa formada em medicina, não sou médico, e nem sou sanitarista, não sou bioquímico, não sou nada, mas a gente vê que o resultado não foi, embora eles digam que sim. Viçosa funcionou bastante. Funciona bastante. Funciona, né? Bem. Você vê que e bem feita a barreira. Bem feita a barreira. É isso que precisa ser feito. Eu acho que o nosso aqui é da mesma forma. Placa de Ubá, você pode sair daqui, você pode sair daqui a Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro. Se a placa de Ubá, você passava direto. Chegava aqui, quem que está lá dentro? Você buscou uma pessoa lá no Rio de Janeiro. Você foi ter um contato com um representante comercial. Você foi ter um contato com um cliente lá no Rio de Janeiro. Como é que... Você foi lá, na hora que chegava, viu a placa de Ubá, passa. O Edeir, não foi em Ubá, foi em uma outra cidade, que também achei que não funcionou bem a barreira. Eu fui até lá, inclusive com o Gersim, no carro aqui da TV. Quando nós chegamos da barreira, o funcionário simplesmente perguntou: tá tudo bem com vocês? Estão sentindo alguma coisa? Não mediram temperatura, não aferiram temperatura, não fizeram nada, não higienizaram nada. Eu vou falar que não. Mesmo que eu estivesse sentindo alguma coisa, se eu preciso entrar na cidade, se eu preciso passar, eu vou falar que não? Não. Eu vou falar que sim, claro. E vou passar. Com certeza. Né? Vou ser irresponsável? Vou ser irresponsável. Mas a barreira, eu estou mostrando que a barreira não era eficiente. Graças a Deus eu não estava sentindo nada, realmente. Isso. Mas não é por aí. Odeir, um outro assunto que eu quero abordar aqui com você, creio eu que é o assunto que você falou, do outro projeto que foi retirado da Câmara, que seria aquela questão da aviação Ubá, né? Então ainda hoje, a gente tem muita reclamação de poucas linhas, de horários inclusive recentemente trocados, sem
perdão, sem aviso, né, à população, que de repente utiliza esse meio de transporte para chegar no trabalho. O patrão não está nem aí se você atrasou porque o ônibus não passou, porque o ônibus atrasou, porque sua bicicleta furou o pneu, né? Agora, não avisar o horário, aí é falta de respeito com o consumidor. Então, entre outros problemas, aí teve aquele projeto que, como você disse agora há pouco, no caso aí do funcionalismo público, quem ia acabar pagando é o povo, né? Com certeza. Eu falei também, né, eu fiz até, isso é muito, né, a população, somente aqueles que acompanham meu trabalho aí na Câmara sabem do meu posicionamento, eu já mencionei isso na Câmara, fiz até um vídeo aí falando a respeito, porque eu, né, sempre fui contrário, sempre cobrei da aviação ao bar, cobrei do município, cobrei da administração aí, estou cobrando, né, constantemente aqui a melhoria no transporte público, e eu vejo que o transporte público do nosso município, ele deixa muito a desejar, sabe? A gente tem acompanhado muito isso, o ônibus, a lotação, né? Muito, às vezes coloca um ônibus pequeno num determinado horário, num determinado bairro, como Mangueira Rural, no Solar, aqui Palmeira, Taí Rocha, Pires da Luz, são bairros que têm uma população maior, que usa muito esse meio de transporte, e às vezes coloca-se em determinados horários uns ônibus que a gente pode observar quando chegar próximo à rodoviária, você vai ver o que se eu estou dizendo mentira ou verdade. Então eu tenho sempre combatido. E quando chegou, né, quando falaram desse projeto aí, que chegou na Câmara, eu imediatamente já fiz o meu pronunciamento contrário. Eu sempre volto a falar, né? A legalidade é uma coisa, a moralidade é outra. Então, também era legal, né? É legal, mas a meu ver não seria, mas é uma palavra forte, claro, mas a moralidade ela tem que ser em todo lugar, né? Ela tem que partir principalmente do poder público, do poder, né, das pessoas. E então, quando falaram ali a respeito desse, e o momento que nós estamos vivendo, o que eu mencionei naquele momento ali foi isso, você ter que tirar às vezes um recurso que, com tantas empresas fechando as portas, com os aluguéis atrasados, né? Com situação de Covid, não podendo abrir no final de semana, não podendo abrir o seu comércio, como o meu, não abrir no sábado, né? Não podendo abrir, com tantas pessoas passando por dificuldade, não é só uma empresa, não é só a aviação, o bar que está passando por essa situação. São vários, se você for pegar aí, são várias pessoas que eu sei que estão com dificuldade de pagar seus aluguéis, devido, né, esse horário, aquele tempo que ficou fechado, as academias, proprietários de vans que estão aí sem saber o que fazer. Seria uma né? alternativa, por exemplo, para ajudar no fluxo de pessoas? Sim, sim. Utilização de vans? Seria, sim, seria. Esse entendimento teria que ser, né, com o Departamento de Trânsito da Prefeitura, juntamente com a Prefeitura. Eu acho que esse envolvimento tem que ser de todos os lados. Eu acho que o momento difícil é momento de união. Momento quando você passa com dificuldade, né, em todos os momentos é importante a união, mas quando passa por uma situação de Covid, igual passamos aqui com o problema com a enchente, você vê que a união do povo, todo mundo unido naquele momento, eu acho que é esse o momento. Então nós temos que estar todo mundo juntos, não é separar classe, essa aqui pode e aquela não pode. É cada um doar um pouquinho, cada um ceder um pouco. Um pouquinho, e o problema todo é que quem cede é só o povo, né? No final é só o povo. Exatamente. Então nós temos aí hoje, né, com esse problema com o transporte, né, superlotados, né, você falou a respeito de horário, é uma vergonha isso, né? Tinha que falar com antecedência, né? Daqui, igual, né, como se fosse cortar a sua luz, vai cortar? Não, você vai desligar uma luz, você avisa com 24 horas, você se precaver, como é que você vai fazer? Agora o cara que trabalha numa fábrica de móveis, ou trabalha numa loja, ou você trabalha no lar, você trabalha, aí você tem o horário seu de pegar 7 horas, o ônibus cortou aquele horário de 6h20, não passa mais. Como é que você faz? E sem avisar. Sem avisar. Então isso aí eu tenho que dizer que é uma vergonha mesmo. E o aumento então da passagem, nessa situação, piora ainda mais, né? Se aumentar uma passagem aí, a tarifação fica pior ainda. Né? Pior ainda. Eu acho que o valor da passagem é outro assunto muito sério, né? Tem que ser discutido mesmo, né? Mas eu sempre falo que tem o conselho que faz essa avaliação com planilhas que é apresentado a eles, né? E a partir dali. Mas a gente tem que estar muito atento aí, principalmente, não é cobrando o conselho, acho que a gente tem que estar sempre mostrando a nossa indignação para chegar realmente a nós, às autoridades, para que possa tomar alguma medida. Talvez não seja para resolver, assim,
de tudo, mas pelo menos amenizar uma situação dessa. A situação da Copasa, por exemplo, o Edeir? A Copasa é outra coisa. Eu acho que tem alguns pontos aqui no Neubá, gente, que deixar muito claro. São pontos assim que não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Então, as pessoas que me conhecem, Júlio, é interessante, as pessoas que acompanham o trabalho da gente já sabem o meu posicionamento que eu tenho contra vários setores, várias empresas, várias né, que prestam serviço. A Copasa é uma delas. Eu tenho, desde o início, eu tenho mencionado, desde o início do meu mandato, falando, né, da vergonha que era a Copasa. Apresentei aí, quando da assinatura do novo contrato com a Copasa, eu apresentei algumas sugestões, porque deixar muito claro para a população aqui que isso não passou pela Câmara, deixar muito claro isso. A questão da Copasa, do contrato, né? O contrato Copasa não passou pela Câmara, né? Não foi a Câmara que assinou. Mas quando da elaboração, quando estava ainda sendo discutido entre eles essa proposta do contrato, qualquer cidadão poderia dar suas sugestões para melhoramento no contrato. E eu dei algumas sugestões. Aceito algumas, mas muitas deixaram ali sem ser implantadas dentro do contrato. Mas eu sempre eu acho que a gente tem que estar discutindo sim, né, uma melhor qualidade de vida em termos de saúde, né, que o esgoto é um caso muito sério, né, isso comprovadamente mas eu acho que, como eu falei agora há pouco, sempre o trabalhador é quem paga. Então eu sempre fui, né, assim, sempre discutindo essas questões do Copasa e sempre falando a respeito. Olha, Andréia Paciência está dizendo aqui que o Edeir Pacheco é muito transparente, parabéns. O Wellington da FIC Brink, até o dia 15 de outubro, segundo o regimento interno da Câmara, o subsídio dos vereadores deve ser votado, mas a população baense precisa da iniciativa de um vereador consciente para propor a redução de 25%. Esse percentual iria economizar quase 1 milhão para a população. Você acha isso viável, Edeir? Bom, as pessoas aí eu volto a falar um pouquinho. As pessoas que me conhecem nem sabem muito bem do meu posicionamento. Eu sou de família simples, família pobre, mas eu não preciso de salário de vereador, não. Graças a Deus, não. Deixa muito claro para todos, né? Eu sou porque eu gosto de estar, já fui vereador mais novo dentro de Ubá, com 22 anos, pude, né, a lei orgânica do nosso município, a gente ajudou a implantar, né, a elaborar nosso município, e eu não vivi durante todo esse tempo, agora retorno aí à Câmara. Então, eu não preciso de salário de vereador, não. Eu tenho meu comércio, eu tenho minhas... né? Então, e sou simples, sou uma pessoa muito simples. Mas eu acho que o que precisa deixar muito claro, que não é simplesmente uma redução do salário. Eu acho que o que precisa ser feito é a população ter consciência de votar e votar alguém que possa realmente trabalhar por ela. Eu acho que qualquer servidor, em qualquer âmbito, tem gente que ganha muito e não faz nada. Existe em vários setores da sociedade que existe pessoas que ganham muito e não faz nada, enquanto tem muitos que trabalham muito e ganham pouco. Então, o que precisa ser feito é a gente ter consciência de colocar pessoas que tenham compromisso com a sociedade, né? Eu fico o dia inteiro trabalhando com isso, porque eu gosto disso, né? Eu tenho meu comércio, mas eu gosto de política, gosto de discutir política, gosto de levar a situação para os responsáveis, gosto de cobrar, e gosto de ler. Eu não tenho projeto nenhum na Câmara que passa pela Câmara que eu não sei o que estou fazendo. Sempre fui e serei. Então eu não vejo muito por esse lado, não. Mas qualquer que seja uma iniciativa nesse sentido, eu estou de acordo. Para mim, se fosse até um salário mínimo, para mim não faria diferença. Eu sempre fui a favor do povo, mas eu vejo assim, eu acho que se a gente puder economizar muito mais na parte do executivo, você cobrando ações para que melhore a qualidade de vida do cidadão e que possa ser reduzido com os custos, eu acho que isso é muito mais viável. Uma vez que, às vezes, as pessoas ficam imaginando que o salário de vereador é 20 mil, 15 mil reais. O salário de vereador é 7 mil reais, está na portal da transparência, com desconto a 5.400 e poucos reais, 5.500, alguns por causa do imposto de renda de alguns, né, às vezes, filhos, mas é um valor muito bem pago. Por isso que eu faço o que eu faço. Eu ando o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, entendeu? Eu vou ouvir a sociedade, ouvir a população, o que é, estou em prefeitura, em todos os órgãos da prefeitura, mas eu me dedico a isso. Né? Eu estou me dedicando a isso, por gostar, tá? Não por necessidade. No caso, mas você aceitaria, por exemplo, propor essa diminuição? Não, eu não proponho, eu não vou propor exatamente por isso. Eu acho que seria até um salário mínimo.
se alguém quiser, né, até mesmo se as pessoas que estão hoje, se eu não for candidato a prefeito, né, a minha família não quer, se eu não for candidato a vice, se eu me tornar candidato a vereador e for eleito, se tiver um grupo de pessoas como ele, nós podemos passar por um salário mínimo, quem sabe. Muito bem. Falando nessa candidatura, para a gente fechar o nosso ciclo da conversa aqui, você ainda não definiu se seria pré-candidato a prefeito, se seria pré-candidato a vice ou vereador. Vai depender muito aí das conversas. E nos bastidores a gente ouve muita conversa a respeito do seu nome, de vários lados, inclusive vários partidos. Há algum acordo com algum dos lados aí da política de Ubá com relação ao seu nome? Existe alguma coisa já, por exemplo, tratada ou ainda vai depender de muita conversa para saber se você vem de um lado ou de outro, se vem vereador, se vem prefeito? Bom, eu quero deixar claro que o meu nome foi, né, do meu partido para ser um pré-candidato aí a prefeito, mas eu sou muito família, né? Então a minha família já está, já há alguns dias a gente já está conversando muito e pediu que eu não fosse, né, que eu fosse candidato até a vereador, não seria candidato a prefeito. Não, que não entra, muitos estão querendo que eu seja candidato a prefeito, né, mas a gente já tem, eu acho que hoje, Júlio, o que nós precisamos fazer é unir forças, eu acho que nós precisamos de ter união, eu acho que para quem gosta de Ubá e quer o bem de Ubá, nós temos que unirmos, nós não podemos ficar um puxa para um lado, puxa para o outro, eu acho que é esse que é o foco neste momento, é fazer com que a cidade Carinho continue sendo cidade Carinho progressiva, uma cidade em crescimento, ela está em crescimento, mas precisa muito mais, precisa de investimento, precisa de ter, né, conhecimento da máquina pública, não é pura e simplesmente ser candidato ou ser candidato, você tem conhecimento da máquina pública, saber o como fazer, o como levar, como crescer, como desenvolver, isso precisa ser feito, a gente tem que ter esse conhecimento, mas a gente ouvindo família, eu hoje, assim, ouvindo a minha família, não o meu partido, mas ouvindo a minha família, eu não serei candidato a prefeito. Eu vou, né, ser candidato aí, ouvindo família, seria candidato a vereador. Mas como nós estamos conversando com alguns aí, né, com alguns grupos, inclusive, né, mencionando aqui que a gente teve uma conversa até do ano passado, junto com o doutor Rafael, com o Vadim Baião, com o Evaldo dos Santos, a gente usou alguns nomes, né, com o Marcelo Cancela, a gente tem conversado já desde o ano passado, de mostrar uma nova Ubá, sabe, um pensamento novo Ubá. Mas isso não impede a gente estar, né, um partido meu, um partido, o Solidariedade, é um partido que está aberto às conversações, como a gente está conversando com o próprio Disseu, com o próprio Edson, a gente tem conversado com todos. Eu acho que o foco hoje é a gente pensar em unir forças para governar o Ubá. Eu acho que né, se o Ubá, pelas situações todas que passaram, com Covid agora acontecendo, com fábricas, né, com comércio, com dificuldades financeiras, enchentes, né? Com enchentes que passaram por Ubá, eu acho que é pensar em Ubá, não pensar em si próprio. Eu acho que é esse o foco. Mas aí o meu nome está à disposição, né? Eu quero deixar claro que não para não ser candidato a prefeito, mas por problemas familiares, não é problema partidário, já passei isso para o partido, mas aí, quem sabe vice-prefeito, quem sabe, a minha família quer que eu seja candidato a vereador. Então, pré-candidato eu serei, tá? A prefeito não, mas como pré-candidato aí... Com a possibilidade de ser a vice, por exemplo. Pode ser vice, mesmo assim, contrariando um pouco a minha família, mas ainda são coisas ainda que tem um tempo ainda para a gente pensar, mas com certeza se eu não for, como minha família não quer que eu seja, se eu não for candidato a vice de nenhum desses, pré-candidato a vereador, com certeza serei, né? Mas deixar muito claro que é família, não é problema partidário, não é problema desse ou aquele, é problema família, que a minha família não quer que eu seja candidato. Mas eu gosto de Ubá, eu quero Ubá melhor, eu quero, né? E se eu tiver essa oportunidade, com certeza, né, eu vou estar aí mais uma vez, né, como pré-candidato e representando a população da mesma forma. Muito bem, então como pré-candidato, nós vamos passar aqui também, né, para você, esse material aqui da PMR Assessoria, falando de contabilidade eleitoral, que vai ter que ser feita totalmente pela internet, né, digital, nesse ano, e está aqui todas as orientações preparadas pela PMR Assessoria do nosso querido Paulo Marcos. Edair, muito obrigado pela sua presença.
esclarecendo aqui vários pontos. E boa sorte aí na sua escolha futura, na sua caminhada. Eu que agradeço, Júlio, aí, o Gessim, né? Parabenizar pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito aí na nossa cidade, né? Sempre aí aberto aí ao diálogo, às conversações, né? Sempre. Quero, né, te agradecer mais uma vez aí o convite, colocar à disposição, né, de vocês ou de qualquer um que está aí mencionando, às vezes aí nem deu tempo de fazer todas as perguntas. Não tem tempo, tem muita gente aqui, né? Mas eu estou à disposição de qualquer um, meu WhatsApp é 999812814, está à disposição para qualquer questionamento da área pública, né? Eu falei com você no início que eu não tinha uma bandeira para falar aqui. Nós estamos aqui como um homem público para responder qualquer questão que eu acho que é importante a gente mencionar que vereador tem que saber o que se passa na cidade. E com certeza eu estou ciente de muitas coisas que têm acontecido. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. A gente é que agradece. Edeir Pacheco,